Agora a gente vai fazer a nossa revisão para a gente tentar aí compactar em 5 minutos todo o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. A gente está falando sobre isomeria, parte 1, e aí a gente viu o conceito de isomeria, que ela vem do termo derivado do grego, que significa partes iguais. Iso é iguais e mero quer dizer partes. Então, dois compostos são isômeros quando são diferentes, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Por isso, foi adotado o nome isomeria para o estudo desse tipo de fenômeno na química orgânica. A isomeria ela vai estar dividida em isomeria plana, que é o estudo da nossa aula de hoje, e isomeria espacial. Na isomeria plana, nós temos os isômeros que se diferem na conectividade dos átomos que formam as moléculas isômeras. Então, eles vão se diferenciar pelo modo como esses átomos vão estar ligados. Os isômeros podem ser diferenciados pela observação de suas fórmulas estruturais planas. Por isso, o nome de isomeria plana. E aí elas vão ser divididas em categorias. Isomeria de posição, isomeria de cadeia e a isomeria de função. Lembrando que cada uma delas vai ter um pequeno grupo de subdivisões, tá, pessoal? Que foi bem especificado durante a nossa aula. E nós falamos também sobre a isomeria geométrica, cis-trans, que é a isomeria onde nós temos os ligantes dos átomos participantes diferentes. Nesse caso aqui, nós temos que observar que ela não é uma isomeria fácil de ser identificada. Eu só consigo identificar esses isômeros quando eu olho no posicionamento espacial real da minha molécula. Por isso que é o nome isomeria geométrica. Nesse caso aqui, os ligantes, por exemplo, desse primeiro carbono, como eles são diferentes, ó, e desse daqui também, nós podemos dizer que aí vai ocorrer uma isomeria. Mas por quê, professora? Porque nós também temos a existência da insaturação, que ela não vai permitir o giro dos átomos de carbono, ou seja, eu não tenho como fazer com que esse ligante aqui mude de posição no meu átomo de carbono devido à existência da minha ligação dupla. Quando os ligantes estão no mesmo lado, ó, por exemplo, hidrogênio e hidrogênio são ligantes iguais. Eles estão no mesmo lado no eixo dos carbonos, digamos assim. Você observando a fórmula geométrica espacial deles, eles estariam no mesmo lado. Aí nós temos a isomeria do tipo cis. A gente diz que os grupos ligantes iguais ficam no mesmo lado no plano espacial. Quando os ligantes iguais ficam em lados opostos, aí nós temos a isomeria geométrica do tipo trans, quando os grupos ligantes ficam de lados opostos no plano espacial. Os ciclos alcanos também preenchem as especificidades para ter isomeria geométrica. Isso quando os ligantes de pelo menos 2 carbonos que estão ali próximo sejam diferentes, tá? Aí nós também teremos a existência de isomeria do tipo cis e trans. Por quê? Porque se houver movimentação entre os átomos de carbono dentro do ciclo, nós teríamos o rompimento de uma das ligações e o ciclo seria desfeito. E agora você vai para a hora mais esperada da nossa aula, que é para pôr em prática algumas das coisas que nós vimos no decorrer desse tempo, né? Você vai lá fazer a sua atividade de sala, eu desejo sucesso para você, mas vou ficar aguardando aqui para depois a gente fazer a correção juntos. Então, sucesso na sua atividade!
né, pessoal? A atividade foi uma atividade bacana, né? Eu recomendo a vocês, sempre que forem fazer atividades que tratem de isomeria, desenhe lá todas as estruturas e observe as diferenças e as semelhanças, tá? Para não ocorrer erros, porque em algumas questões pode aparecer alguma alternativa que não seja isômero de jeito nenhum. Então, para você evitar de marcar a alternativa errada, só pelo nome, às vezes não é fácil de você identificar como que seria a estrutura. Então, desenhe a estrutura para você ter mais acerto. Então, vamos lá para a nossa correção no nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. Essa questão é bem simples. Vamos ler aqui e vocês vão ver como essa resposta para ela já está dada, né? No equilíbrio ceto-enólico, é um equilíbrio entre uma acetona e um enol, equilíbrio ceto-enólico, que ocorre entre uma acetona e um enol em um meio aquoso, o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila. Isso resulta em produzir uma substância que pertence a outra função orgânica, mas a fórmula molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos orgânicos são isômeros. Qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona e o prop 1N2-ol? Então, olha só, ele está aqui representando com essa setinha vermelha que a ligação entre o carbono e o hidrogênio vai ser rompida. Esse hidrogênio vai se ligar ao oxigênio e, portanto, uma ligação do oxigênio aqui, ó, com o carbono vai ser desfeita. Então, eu vou ter elétron do carbono sobrando, ele vai fazer o quê? Ele vai vir e vai se ligar, vai fazer uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono que fica representado aqui. Quando isso ocorre, eu tinha de início uma acetona, e aí eu passei a ter um enol, porque eu tenho aqui uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. E aí ele quer que você diga qual é o tipo de função que nós temos aí. E é bem simples, né? Vai ser uma isomeria de função? Isomeria de função seria se eu tivesse separadamente essa propanona e esse prop 1N2-ol, sem a existência dessa setinha aqui mostrando que é uma reação reversa. Não estaria ocorrendo reação nenhuma, só teria a existência deles dois. Aí eles seriam, sim, isômeros de função. Porém, eles estão, ao mesmo tempo que a propanona está formando esse produto aqui, o enol está formando de volta a propanona. Então, eles estão coexistindo em um mesmo meio. Isso caracteriza a isomeria dinâmica, que também é conhecida como tautomeria, que é a nossa letra D. Olha só, a isomeria dinâmica ocorre quando os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em uma solução e possuem funções químicas diferentes. O que quer dizer equilíbrio dinâmico? Dinâmico, pessoal, quer dizer que ali eu tenho sempre o movimento, é uma reação que não acabou, que não parou. Ela está sempre indo nos dois sentidos aqui, ó, formando o enol e o renol formando a cetona. Tranquilo? Bem fácil essa, né? Então vamos para a questão número 2. Eita! Com a fórmula molecular C4H11, são representados os seguintes pares de compostos. Então, eu tenho esse par número 1. Observem, por favor, que esse daqui, ó, até aqui é um composto. Daqui para cá é outro, ó. Eu tenho um Ezinho no meio, são dois compostos e eles são isômeros. Na segunda afirmativa aqui, ó, mesma situação. Eu tenho aqui um composto e aqui, ó, eu tenho outro.
Na terceira aqui, mesma situação, ó. São compostos diferentes e todos eles são isômeros um do outro. Esse é o número 1, vamos botar aqui, 1, é isômero do número 2, o número 3 é isômero do número 4, o número 5 é isômero do número 6. Fica melhor assim, né? Os pares 1, 2 e 3 são, respectivamente, daí ele me dá as alternativas para os tipos de isômeros que eles podem ser. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu vou apagar o rascunho que eu fiz e vamos olhar par por par e ver qual é o tipo de isomeria que pode existir entre eles. Vamos no primeiro par, que é esse aqui, e vamos ver, ó. É a mesma cadeia? É a mesma cadeia. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. É o mesmo grupo funcional? Sim, ó, amina. E aqui eu também tenho o grupo amina. Qual é a diferença entre eles dois? A posição onde a amina está ligada, o grupo funcional está ligado, né? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho isômeros de posição, concordam? Posição de grupo funcional. O grupo funcional está no canto diferente. Vamos no 2. Aqui eu tenho... Olha só o grupo funcional onde está. Está bem aqui. E aqui também. Eu tenho quantos átomos de carbono? Tem 1, 2, 3, 4. Todos eles vão ter a mesma fórmula molecular, tá, gente? 1, 2, 3, 4. Qual é a diferença que eu tenho desse composto primeiro aqui para esse daqui? Aí você vai pensar, a posição da minha amina. Sim. Ah, professora, então é uma isomeria de posição? É uma isomeria de posição, só que ela tem um nome específico, que é o metâmeros, né? Que é o tipo de isomeria, onde a diferença está na posição do heteroátomo. Então, eles são metâmeros, né? Os dois juntos. É a metameria, lembra lá? Metâmeros ou isomeria do tipo metameria. A gente falou sobre ela, que é quando o heteroátomo está numa posição em uma cadeia e na outra ele está numa posição diferente. E o último, não menos importante, vamos observar aqui. Olha só, a minha função é igual, ó, grupo funcional amina, grupo funcional amina. Qual é a diferença? Essa amina aqui, ó, a cadeia dela é uma cadeia ramificada. Você consegue observar onde está a ramificação? Tá aqui, ó, o metil. Já esta amina aqui, a segunda amina, ela é uma cadeia normal, ela não tem ramificação. Então, depois de muito raciocínio, podemos chegar na conclusão que a isomeria que nós temos aqui no grupo 3 é uma isomeria de cadeia. Vamos ver qual das alternativas, vamos dizer assim, contempla as isomerias que nós vimos? Isomeria de posição, metameria e a isomeria de cadeia. Vamos lá. Na letra A, nós temos isômeros de posição, metâmeros, que é a mesma coisa que isômeros de metameria, isômeros de cadeia. Eu digo que a letra A está certa. Mas vamos ver a letra B. Isômeros de posição, certo? Tautômeros, pessoal, são isômeros lá da tautomeria, que é o que a gente viu na questão número 1, quando nós temos um equilíbrio dinâmico, e não é o caso. Então, a letra B está fora. Na letra C fala que o primeiro é isômero de cadeia, e a gente viu que não é, que é de posição. Então, ó,
Letra C também está fora. Letra D já inicia aqui, ó, com isômeros de função. E não é, eles têm a mesma função, que é a função amina, então está fora também. Na letra E fala cadeia, posição e metâmeros. Ó, a gente não tem a situação nessa ordem, a ordem está errada, então está fora, ficando como a letra A nossa alternativa correta. E aí aqui a gente tem, ó, no primeiro grupo, a posição do nosso grupo funcional era a diferença entre os dois compostos, por isso eles são isômeros de posição. No segundo grupo, a posição do heteroátomo, que é o nitrogênio. Por que ele é um heteroátomo? Está entre dois átomos de carbono, nas duas cadeias, ó. Então, a gente chama isso de isomeria de metameria ou metâmeros. Também entraria aqui como um tipo de isômero de posição, porém eles são trabalhados isoladamente, tá, pessoal? Por isso nós somos aqui metâmeros. E o último grupo, aonde a gente tem aqui uma cadeia ramificada e uma cadeia normal, eles são isômeros de cadeia. O grupo funcional é o mesmo, as ligações aqui, ó, são do mesmo tipo, a diferença está na presença de uma ramificação e no outro não existe ramificação. Tranquilo? Então vamos para a nossa última questão para o Se Liga no Enem. É um Enem de 2012 e diz o seguinte: motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que um combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à combustão, ou seja, maior octagenagem, são associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano, mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Ele quer um isômero do octano. Octa quer dizer o quê? Que eu vou ter 8 carbonos, viu? Tá? 8 átomos de carbonos. Esse an significa que eu só tenho ligação simples e ele é um hidrocarboneto. Então seria assim, ó, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, ai, não vai dar, 6, 7, faz de conta que vou começar mais pra cá, porque senão não vai dar aqui, tá, gente? Eu vou colocar aqui como se esse aqui fosse o último que a gente fez, senão não cabe. CH3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse aqui vai ser o nosso número 8. 8. Octano, ele quer um isômero desse composto, de acordo com a especificação do nosso enunciado, ou seja, que tenha um maior número de ramificações e as ramificações sejam mais afastadas da extremidade, das pontas da cadeia. Para esse caso, nós não vamos ter o N-octano, nós não vamos ter o 2-metil, porque tem pouca quantidade de ramificações. Esse daqui, ó, também tem pouca quantidade de ramificações. Nós vamos ter qual? Qual é o que é mais ramificado? Vai ser a letra E, justamente por ele ser o que tem a maior quantidade de ramificação. Então, esse isômero, ele tá aqui, ó. Esse é o octano, que eu tentei desenhar lá, mas aqui tá mais bonito.
E esse aqui é o 2,2,4 trimetilpentano. Uai, professora, mas não ia ser octano no final? Se eu tenho ramificações, eu tenho que lembrar que a fórmula molecular desses dois aqui, ó, é igual, vai ter que ter o mesmo número de carbono e hidrogênio. E os carbonos que não estão na cadeia principal, eles estão na ramificação. Se a gente for fazer a fórmula molecular dos dois, ela é a mesma. E esse daqui é o isooctano, vulgarmente conhecido como isooctano, que ele também é muito utilizado como um dos aditivos lá da gasolina, porque ele tem a menor combustão, ele entra, digamos assim, ele não entra em ignição com muita facilidade. E aí a gente encerra a nossa atividade da aula de hoje. Lembrando que a gente tem tanta aula para ver ainda, pessoal. Refaçam as atividades, leiam os slides assim como vocês tiverem um tempinho. Nada nesse sentido de estudo demais vai fazer mal para vocês, tá bom? E a gente vai ficar se encontrando sempre que possível nas nossas aulinhas. E eu vou ficar aguardando vocês aqui para a nossa próxima aula.